As coisas estão a ficar muito quentes no mar da China. Mas qual é a razão? Porque todo mundo nessa área está com medo. Todo o povo está mandando as suas forças armadas e armamentos, e jatos, aviões, seus barcos, navios. Qual é a razão que todo mundo está preparando em esse lugar situado? Um lugar muito estreitinho, sem muito espaço. Neste documentário eu vou te explicar a vocês o que está acontecendo nesse mar. A gente vive numa geração que a gente estamos a gastar mais dinheiro em militares e forças armadas e tropas como nunca na nossa história. Por que é que a gente estamos a preparar? A gente estamos a preparar para guerra grande, guerra pesada ou guerra nuclear? Mas por que é que as notícias do Oeste não estão falando sobre esse tópico? Isso é uma situação bem grave. Todo mundo está a juntar-se no mesmo lugar, mas para quê? Neste documentário eu vou te explicar a vocês o que está acontecendo, porque eu penso que as coisas podem sair fora de controle muito rapidinho. E amigos, seja muito bem-vinda por Terra no Mar do sul da China. Documentário. E afinal, qual é e porquê os vizinhos da China estão com tanto medo? Porque a China está clamando terras que eles não controlem, que não pertencem a eles. Ela está reivindicando essa província que pertence à Índia. Essa província é 2 vezes o tamanho da Suíça. A China está a discutir com a Índia sobre esse território. Em 1960, eles juntaram oficiais da China e da Índia para falar sobre a fronteira e discutindo, e depois eles não podiam a chegar a um acordo. E depois, em 2006, o embaixador da China disse que esse território pertence à China, sem nenhuma explicação, sem nada. Depois, a China estava entrando com muito militar e muito soldado e tudo naquela província. E depois os dois países estavam dizendo que isso é uma província. A Índia estava a dizer que isso é uma província da Índia já por muito ano. E a Índia em 2009 eles anunciaram que eles vão mandar forças armadas para aquela fronteira. E depois os chineses voltarem para a sua terra. E agora, amigos, vamos ver essa situação. Em nordeste da Índia, tem 2 províncias que você está a ver cá. A China entrou com as suas forças armadas em 1959 para ocupar essas 2 províncias, porque a Índia e a China estavam a discutir sobre essas terras. Em 1959, a Dalai Lama fugiu de Tibete, porque o Tibete estava debaixo do controle da China nesse tempo. A Tibete era um país independente, mas a China foi lá para ocupar. Mas a Dalai Lama, como o presidente ou o rei daquela terra, fugiu para a Índia. Mas essa fronteira tem 3.225 km de montanhas. E os chineses avançaram com suas forças armadas noroeste para aquela província, e no dia 20 de outubro de 1966 eles ganharam 2 guerras principais, e no dia 20 de novembro de 1962, um mês depois, os chineses anunciaram que eles ganharam essa área, ou essas 2 províncias. Eles brigaram em 4.000 pés de altura, a 4.000 metros de altura, 14.000 pés de altura. E essa guerra foi chamada o Sino-Indian War. E mais 9.000 pessoas morreram nessa guerra.
E agora, amigos, vamos para o mar sudeste aqui da China. Essas ilhas, Senukaka e Diuga ilhas, a China está dizendo que essas ilhas pertencem a eles e o Japão está a dizer que essas ilhas pertencem a eles. E agora, amigos, vamos ver o ponto de vista dos chineses. Agora vamos falar na ilha de Diu, a ilha mais grande dessa zona. O tamanho dessa ilha é 4,3 km². E é uma riqueza grande em peixe e reservas de petróleo e óleo. Situado a 330 km da China, 170 km de Taiwan, 410 km da Okinawa, do Japão. Em 1372, os chineses descobriram essas ilhas. Em 1683, Qing Dynasty conquistaram essas ilhas. Taiwan e Diu ilhas ficaram separados. Os taiwaneses usam essas ilhas para pescar. E depois, em 1879, os japoneses voltaram para começar problemas. E os chineses não quis dar essas ilhas os japoneses. Em 1885, o Japão está clamando essas ilhas e essas ilhas não pertencem a ninguém. E depois, em 1895, a China foi forçada, depois perdendo uma guerra com o Japão, para assinar papéis que essas ilhas pertencem a eles, os japoneses. Depois, em 1900, o Japão mudou o nome da ilha para Senukaka. Em 1941, China declarou guerra com o Japão. Depois, em 1945, os aliados declararam que o Japão não pode ter outra municipalidade fora da sua ilha principal. E foi dado aos Estados Unidos da América para controlar em 1972. Em 1978, assinaram um acordo amigável entre o Japão e China para não discutir sobre essas ilhas para a próxima geração, para poder avaliar a situação, para poder chegar a um acordo. E depois, as coisas ficaram muito complicadas quando o Japão declarou que eles compraram as ilhas de um cidadão privado. No mesmo dia, teve grandes brigas e protestos em China contra negócios japoneses, carros japoneses e gente japonesa dentro da China, vivendo dentro da China, declarando que essas ilhas não pertencem ao Japão. O Japão não teve direito para comprar essas ilhas privadas de uma família privada. E aqui, amigos, é o ponto de vista do lado da China. E agora vamos ver essas ilhas mais pertinho. Agora, em 2016, 2017, essas ilhas foram nacionalizadas pelo Japão. E a China ficou bem ruim, com muita raiva sobre essa situação. Eles parcaram seus navios, aviões e barcos de guerra e tudo para provocar os japoneses nessa área. Agora, veja essa linha aqui. Isso é defesa do ar e do mar. E veja a China. Está entrando dentro dessa zona também. E isso, os dois países estão provocando um e outro. Agora, veja esse barco aqui chinês. Estás vendo a bandeira em cima? Essa bandeira é de Macau, da Portugal, China. E são pescadores que estão a pescar nessa zona do mar. Agora veja o barco no direito. Você está a ver, isso é um barco japonês. Agora na esquerda e direita estão dois navios de guerra que está a chegar a esse barco de Macau. E essa gente aqui são inocentes e são pescadores. Estão por essas ilhas a buscar peixe e tudo. E para ganhar dinheiro para a sua família, para alimentar. E está a ver o barco japonês está provocando um barco sem armas. E pescadores estão com medo agora para sair por essas águas para fazer os seus trabalhos. Agora olha para isso. E agora, amigos, olha para isso. Eles não têm precisão para fazer coisas dessas. Ninguém tem precisão para fazer nada disso. Isso é até uma vergonha, tanto para os japoneses. Para os japoneses
a fazer isso para um barco de pescadores. Podem parar o barco, falar, a dizer, volta para trás, estás no nosso território, não podes estar cá. Mas isso é uma vergonha até. Mas vamos voltar para essa mapa e quero mostrar a vocês uma coisa. Vamos para o sul. Vamos para o sul aqui. Essa parte é um exclusivo economic zone. É a segunda mais grande economic zone do mundo. Mais grande. Então passam muitas coisas por cá. Dentro dessa água, que não pertence a China, que pertence a eles meterem uma planta para sacar petróleo. Veja o que aconteceu com esses pescadores vietnamês que forem pescar na sua água vietnamês. Veja isso. Eles gravarem isto de um barco de pescador. Veja afundiando. Estás a ver no lado direito embaixo da água? Você está a ver? O barco está afundiando? Veja, você vai ver. E esse conflito vai seguir a continuar e acho que as coisas vão ser mais pior. Depois que afundiaram um barco, pescador inocente, vietnamês, o governo vietnamês não estava nada contente com isso. Depois, a polícia chinesa foram pescar esses pescadores inocentes e isso continua assim. A China tem essa ilha aqui, Henan, e tem um baixa de navios lá e submarinos. Agora, isso é o problema que você está a ver agora nas notícias todos os dias, é os Spratly Islands. Essas ilhas pertencem aos Filipinos, Malásia, uma parte pertence também ao Vietnã, mas o problema que temos hoje é a China está construindo essas rifes, essas como uma pedra na água, está amontando areia em cima para montar terra, para fazer física ilhas de guerra, para montar, eles busquem areia e esterco de outras partes para despejar aqui. Você está a ver essa ilha aqui que chama-se Scarborough Shoal? Tinha famílias filipinas a viver lá e os chineses foram lá para tirá-los fora dessa ilha. E também essa ilha aqui, Second Thomas Shoal, também tinha famílias filipinas a viver lá. Eles tiraram as famílias fora, agora a China está armando um aeroporto lá. No dia 21 e 22 de abril de 2016, tive uma junta na Europa a falar sobre essas ilhas quem pertence a essas ilhas, porque está a brigar sobre essas ilhas. Eu estava falando sobre essa situação e o Ministério da Pública do Filipinas estava lá a falar sobre essa situação que os chineses estão entrando mais e mais perto dos seus mares e está fazendo conflitos com os pescadores e exportações. E no fim, eles escolhem uma solução e eles disserem que essas ilhas não pertencem nada à China. O presidente da China voltou para dizer que esses acordos que ele está falando na Europa, que ele não quer saber nada disso, que nada disso pertence ao país dele. Agora a Índia, eles querem entrar com os seus navios e barcos de guerra porque eles querem proteger os seus investimentos que está passando por essas águas. E isso vai ser um grande problema que está montando nesse mar. O presidente da China disse que ele não tem nada a ver com aqueles acordos que eles fizerem na Europa, é a falar sobre dessas ilhas que pertencem aos Filipinos. Agora o Vladimir Putin quer tirar o lado dos Filipinos, já falou com o presidente dos Filipinos. O Vladimir Putin está a dizer mesmo que está no lado dos Filipinos. A Índia está dentro, a França mandou dois navios de barco de guerra para essa zona. Agora com as transportações, os pescadores, isso é um grande problema com muito tráfico nessa zona e essa zona eu acho que... E agora vamos voltar para o nosso mapa. Você está a ver aqui a Taiwan? Taiwan já está independente da China já há muito tempo. Mas a China não gosta dessa ideia. E eles têm mísseis apontados para Taiwan. Muitos. E vamos para essas outras partes aqui da China. Com o Tibete e Xinjiang. Essas duas partes. Muito importante.
Vamos começar em Tibete. Você está a ver aqui, em Tibete é um país completamente diferente da China. Tibete já está à procura, já está atrás, já há muito ano da independência da China. Em 1950 e tal, os chineses foram lá para pegar nesse território e ninguém fez nada. E há protestos. E nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, eles dizem Free Tibet, Free Tibet. E a Dalai Lama já foi nas notícias para falar sobre, e falou com o presidente da China perguntando-lhe para deixar essa terra para a sua gente. Vamos para o Xinjiang Province, a província. Essa província é muito interessante. É na parte oeste da China, e vocês olhem para isso. É muçulmano. Esse território é 87% muçulmano. E é uma cultura diferente e tudo, mas a China não quer deixar esse território. E ele não percebe, e o mundo não percebe, porque é que a China quer meter-se em esses territórios. Vamos ver esse mapa. Eu fiz esse mapa aqui para explicar a vocês. Agora, vamos ver aquelas ilhas que a gente falaram no princípio. O Taiwan está aqui, essa ilha. 2 ilhas pertencem ao Japão. Essa aqui é os Filipinos, os Spratly Islands. Aqui está Vietnã. Essas ilhas pertencem a eles. E a China está a dizer que pertence à China. E aqui a Malásia também tem as suas ilhas. E a China está a dizer que essas ilhas também pertencem à China. Agora a Rússia pegou no lado dos Filipinos, a dizer que o Filipina está certo. A Índia está mandando os 6 navios e os barcos também, dentro dessa zona. Estados Unidos, não se esquece deles, também mandarem muitos navios, barcos de guerra, aviões e tudo nessa zona. E a França, essa semana, última semana de julho de 2016, a França mandarem. Coreia do Sul tem alerta e Coreia do Norte, não se esquece desse banana, presidente, a testar os seus mísseis no mar japonês, chinês. Se você está a ver a confusão tão grande que está acontecendo nessa zona, e muita gente está com medo que pode ter um acidente, e acho que vai ter um acidente com esse tráfico tudo, e vai implementar uma guerra bem pesada, uma guerra bem forte. E olha os pescadores aqui a juntar-se juntinhos para protestar essas águas. E os transportes está ficando tudo atrasado, internacional. E aqui, sabes o que é que essas fotos são? Foi mandadas a mim, para notícias que importam. Isso é a China, a roubar esterco dos Filipinos. A China está aparecendo lá em partes das Filipinas e roubando esterco, sem o povo saber. E mandando esse esterco para armar essas ilhas de guerra. Então, amigos, muito obrigado por ver a minha transmissão, o meu documentário que fiz para vocês. Está muita coisa acontecendo, uma grande confusão que está passando nesse mar sul da China. Também algumas coisas que deixou fora, porque as coisas já estão muito complicadas para explicar tudo totalmente. Mas deixem os comentários em baixo para a gente podermos discutir, para falar o que é que vocês acham uma solução para esse problema que já temos agora nesse mundo. E isso pode implementar um conflito pesado, um conflito de guerra muito pesado, com muitos países juntos. Eu acho que isso pode ser um grande perigo para o mundo. E o que é que vocês acham? Deixem os comentários em baixo. Não se esqueçam, amigos, para subscrever para o meu canal do YouTube para apoiar-me.
você gosta dos meus documentários, estão muitos lá, muitos documentários bons sobre a África e tudo. E não se esqueça para ver o meu documentário África à venda. Também tem outra muito boa, Moçambique, onde vai a riqueza. Está tudo no meu canal do YouTube. E muito obrigado, grande abraço e tchau.